Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. A Psicologia do Espírito Imortal é um programa que estabelece um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que elas nunca se antagonizaram. Em verdade, aonde a ciência para no seu limite, que é a parte física, a religião avança para mostrar o universo do espírito e como esses dois universos, o material e o espiritual, dialogam entre si. Eu sou João Rocha, sou psicanalista clínico e peço que vocês se inscrevam no canal do amigo Rossano Sobrinho, ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e também se inscrevam no meu canal, João Rocha, procurem no YouTube, e também ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, a partir da psicanálise freudiana, e estamos estudando atualmente o ego. Quem vem acompanhando o programa já entendeu que a nossa mente, para a psicanálise freudiana, está estabelecida em 3 níveis, ou em 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e a maneira, a dinâmica como essas 3 instâncias dialogam entre si, Freud chamou de id, que é totalmente inconsciente, de onde vêm os desejos, as pulsões, os instintos, e é regido pelo princípio do prazer sem nenhum compromisso com a realidade. O ego, que é o mediador entre as demandas internas e a realidade, que é totalmente regido pelo princípio da realidade e que é parcialmente inconsciente. E o superego, que é onde estão a nossa censura, os nossos códigos éticos e morais, e que censuram, resistem aos desejos do id. Portanto, esta é a dinâmica do funcionamento, e essas 3 instâncias, elas estão em constante movimento, em constante interação. Nós já estudamos o id, e hoje vamos continuar estudando o ego. Então, vamos lá. Assim, o ego atua como mediador entre o id e o mundo exterior, tendo que lidar também com o superego, com as memórias de todo tipo e com as necessidades físicas do corpo. Como o ego opera de acordo com o princípio da realidade, seu tipo de pensamento é verbal e se caracteriza pela lógica e pela objetividade. Para Freud, estamos divididos entre o princípio do prazer, que não conhece limites, e o princípio da realidade, que nos impõe limites. Então, vejam bem, meus amigos e amigas, vamos entender o que está descrito aqui, de maneira que, então, a gente compreenda melhor o papel do ego. Veja bem, Freud vai dizer ali que o ego opera de acordo com o princípio da realidade. Bem, isso significa compreender que, primeiro, o ego gosta de rótulos. Por isso, nós classificamos tanto, nós rotulamos tanto. Olha quantos rótulos nós lidamos: espírita, católicos, evangélicos. Por isso, os títulos acadêmicos são tão importantes.
pós-doutorado, doutorado, mestrado, pós-graduação, médico, coronel, capitão. Ele é bom, ele é mau, ele é barraqueiro, ele é mentiroso. Rótulos. E o problema dos rótulos é que o ego tanto gosta é que ele nos leva a um equívoco, ele nos leva a um engano. Ninguém é coronel, ou médico, ou prefeito, ou vereador. É rótulo. Então, o rótulo nos leva a enxergar o todo como a parte. Como se a parte fosse o todo. E claro que isso não corresponde à realidade. Por exemplo, fulano é barraqueiro. Não, ninguém é barraqueiro o tempo todo. Mas, para o ego, o rótulo é importante. Hétero, gay, bissexual, transexual, rótulos. Rótulos. Então, entender que o ego é regido pelo princípio da realidade é entender que o ego cataloga, ele busca catalogar para melhor se organizar, para melhor compreender, para melhor interagir com a realidade. E isso, meus amigos e amigas, muitas vezes cria problemas muito sérios. Cria problemas sérios em que sentido? Às vezes, a regra social que está lá no superego, que nós vamos estudar na sequência do ego, impõe restrições, ou, como nós chamamos, impõe censura. Censura. E nós ainda temos um problema. Nós ainda não aprendemos a lidar com o que nós sentimos. E o que nós sentimos vem da onde? O que nós sentimos vem do id. E o id é regido pelo princípio do prazer, logo, ele não tem nenhum compromisso com a realidade. E nós ainda não entendemos que o problema não está no que nós sentimos. Porque o que nós sentimos, no nosso estágio evolutivo atual, o que nós sentimos é inevitável. Mais à frente, quando nós estivermos educados emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sim, nós vamos, sim, depurar o que nós sentimos para que em nós só vibre o equilíbrio, só vibre a harmonia, só vibre a paz. Mas isso é um estágio mais à frente. Atualmente, o que nós sentimos é inevitável, apenas sentimos. Vejam, quando nós vemos, por exemplo, notícia na mídia, como está aí veiculando por agora, de que os pais ou as figuras paternas, aí desvinculando da questão biológica, as figuras paternas, padrastos, namorados e assim por diante, acabam ferindo crianças, matando crianças. Muitos de nós sentimos ódio desses indivíduos. Então, vejam, sentir esse ódio nessa circunstância é inevitável.
De outra maneira, às vezes nós nos sentimos atraídos por pessoas que provocam em nós desejos. E isso também é inevitável. A grande questão é que o fato de sentir um desejo ou o fato de sentir o ódio não significa dizer que nós vamos matar o indivíduo que é objeto do nosso ódio, ou que nós vamos ter uma intimidade sexual com aquela pessoa que nos atraiu, por quem nós nos sentimos atraídos. Então, vejam bem, a grande questão não é o que nós sentimos, mas o que nós vamos fazer com aquilo que nós sentimos. Então, quando um desejo, uma emoção, um sentimento qualquer se torna consciente, ele vibra e se torna consciente, o ego identifica, o superego, que é o que nós vamos estudar nos próximos programas, com seu conjunto de regras, com seu padrão ético, estético, com seus mecanismos de censura, vai dizer se aquilo que nós sentimos é validado e, portanto, pode ser socialmente expressado sem maiores problemas, se aquilo precisa ser parcialmente tolhido, porque uma parte dessa expressão causaria problemas para o ego, problemas de aceitação, problemas de conforto, ou se aquilo que foi identificado precisa ser totalmente bloqueado. E os conflitos que nós vivenciamos vêm exatamente daí. E como nós somos ainda uma sociedade conservadora e castradora, uma sociedade que tem dificuldades de acolher as diferenças, uma sociedade que ainda não aprendeu que o diferente não é ruim. O diferente é só diferente. Então, esta sociedade conservadora e castradora, ela, de alguma maneira, impõe punições àquilo que é diferente. Aquilo que não é do que ela estabeleceu como sendo o padrão da maioria. Assim, se a maioria, por exemplo, no campo da sexualidade, tem um comportamento heteroafetivo, tudo aquilo que não estiver dentro deste padrão é rejeitado. Só que, espiritualmente falando, nós somos seres bissexuais. Não no sentido meramente sexual, mas na medida em que nós temos possibilidade de encarnar, reencarnar, ora como homens, ora como mulheres. Então, essencialmente, nós somos seres bissexuais. E, essencialmente, o que existe são conexões de almas. Mas que nesta sociedade que necessita de rótulos, se duas almas masculinas se vinculam, dá problema. Dá mais problema ainda se um indivíduo que está num relacionamento heteroafetivo se sente atraído por um indivíduo masculino, o que não significa dizer que haverá ali uma experiência homoafetiva ou até que haja uma orientação homoafetiva. Porque, no fundo, o que atrai é a energia. Então, muitas vezes o indivíduo sente essa atração e o superego o acusa. E ele se sente culpado. O acusa porque ele está sentindo algo que pode causar problemas no meio social.
onde ele pode passar a ser mal visto e, consequentemente, não ser aceito. E, consequentemente, sofrer preconceitos. E, consequentemente, gerar dor psíquica. É aí que entra esse sistema de censura e esse sistema de defesa que nós estamos detalhando aqui. E vejam, meus amigos e amigas, quem está no meio disso tudo é o ego. O ego é que tem que gerenciar todas estas demandas. As demandas internas, tanto aquelas oriundas dos instintos, quanto os desejos, as emoções, sentimentos, pensamentos, que nós inúmeras vezes repetimos, lidar com as memórias, que é outro elemento constitutivo do ego. Lidar com o ambiente, com a cultura. E olha a dificuldade, meus amigos. No mundo material, a cultura muda o tempo todo. Cada geração que atinge a fase adulta, ela vai renovando os valores culturais. E vejam, eu não estou dizendo aqui que toda renovação nesse sentido é boa. Mas eu estou apenas mencionando renovação, no sentido de que o que existia antes cede lugar para o que a nova geração vem estabelecendo como comportamento, como hábito, como visão de mundo. E o ego precisa lidar com tudo isso, com todas essas demandas, com todas essas mudanças. Então, novamente, por que tem o conflito? O conflito tem porque existe um desejo, ou uma emoção, ou um sentimento, ou pensamentos, que na regra do superego não é condizente com a boa imagem do ego para ele ser aceito, para ele ser acolhido e não gerar dor psíquica. Como o que pulsa do id não tem compromisso com a realidade, há um embate de forças na nossa psique entre aquilo que nós sentimos e as regras que estão no superego. E é por isso, meus amigos e amigas, que nós fazemos ainda o processo de somatização. O nosso corpo é o caminho por excelência para o desaguar das energias que se movimentam na nossa psique. Porque aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, né, aquilo que nós pensamos com atuação no nosso cérebro, consequentemente vão disparar a produção de hormônios característicos àquilo que se sente e àquilo que se pensa. Então, vejam, o indivíduo que se sente culpado, por exemplo, um indivíduo que está num relacionamento hétero, mas sente desejos homoafetivos. E foi criado dentro de uma educação castradora. Muitas vezes coercitiva, ameaçadora. O simples fato de ele sentir desejos homoafetivos é suficiente para disparar no superego punição. E o superego acusa, gera culpa, faz o indivíduo se sentir culpado. Então, é neste emaranhado de movimentos entre o que desejamos e o que podemos, entre a emoção e a razão, entre o ideal e a realidade, que o ego se movimenta para produzir homeostase, equilíbrio. Então, há um movimento no inconsciente, existe um movimento no consciente. O contrário também é verdade.
há um movimento no consciente, existe um movimento contrário no inconsciente, sempre visando o equilíbrio. Então, meus queridos amigos e amigas, hoje nós finalizamos aqui o estudo do ego. No próximo programa, nós vamos estudar, então, o superego. Obrigado pela presença de todos, um forte abraço e até lá!